Amém, graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nós e com todos nós, e que possamos viver as experiências que tanto a graça como a paz do Senhor Jesus nos dão todos os dias. Nós estamos aqui juntos mais uma vez e queremos ter um momento de reflexão na palavra de Deus, buscar nela a orientação do Senhor para a nossa vida, e assim como nos pede ou ordena o apóstolo Pedro, crescermos juntos, tanto na graça como no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse crescimento em graça e esse crescimento no conhecimento possam se refletir na nossa experiência diária e também nas nossas relações, e as nossas conversas, nossas ações espelhem de fato esse crescimento em graça, esse crescimento no conhecimento, que os nossos movimentos na vida, nas relações, nas variadas formas, expressem o Cristo que vive em nós e está em nós. Então, o propósito de refletirmos, de pararmos e pensarmos a palavra de Deus é justamente esse. É o crescimento, para que esse crescimento em Cristo, seja útil na nossa vida, na nossa experiência de vida, tanto familiar, como de trabalho, como na sociedade, como na comunidade em que nós congregamos, e assim sermos úteis nessa manifestação da vida de Deus em nós, por meio do Espírito Santo. Então, meditar na palavra de Deus, refletir sobre a palavra de Deus, não tem outro propósito senão o do nosso crescimento em graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós não paramos para meditar na palavra, para enchermos a nossa cabeça de saberes, de conhecimento, etc. Também não paramos para buscarmos nela promessas que nos deem prosperidades e nos livre de coisas que não queremos vivenciá-las. Tudo isso Deus faz por nós sem que nós tenhamos preocupação com elas. Nosso Senhor Jesus já nos garantiu isso quando no Evangelho segundo Mateus nos diz para não andarmos inquietos, preocupados por coisa alguma, e que nós aprendêssemos, tanto com as aves dos céus, como com os lírios do campo, essa boa vontade permanente, incondicional de Deus em relação não só à natureza em si, mas principalmente em relação a nós, que somos seus filhos, que somos sua imagem e semelhança, criados para um propósito superior ao propósito da simples natureza. Então o Senhor deixou isso garantido para nós, e nessa mesma fala, Ele nos dá aquilo que de fato nós devemos fazer diariamente, que é dar prioridade ao reino de Deus e à sua justiça. Então nós precisamos nos preocupar com o reino de Deus, os valores do reino, a vida do reino e a justiça que é este reino. E as demais coisas, o próprio Deus vai acrescentando na nossa vida de acordo com o seu propósito. Então parar para refletir sobre a palavra de Deus não tem outro motivo a não ser este: crescer em graça e no conhecimento, para sermos úteis na vida em relação aos nossos queridos que conosco caminham. E nesta manhã eu quero tomar um texto que está no Evangelho segundo escreveu Lucas, para juntos aqui fazermos uma breve reflexão e depois continuarmos pensando as coisas mais amplas e profundas que aqui o Senhor Jesus nos coloca. Então, Lucas capítulo 19, verso 10, ele faz uma afirmação muito categórica e que deve ser ouvida e aprendida
na forma como ele aqui coloca, dada o contexto em que ele está colocando isso. Então, quando ele fala aqui, ele está falando dentro daquele momento, quando ele está com Zaqueu, o publicano que o reconheceu como Messias, que o recebeu em sua casa e que se encheu de alegria, etc, etc. Porém, os fariseus e outros que não conheciam o plano de Deus ficaram aborrecidos e murmuraram, criticaram a atitude do Senhor, e em função dessa incompreensão por parte dos fariseus, principalmente, o Senhor vai fazer esta afirmação. E nesta afirmação ele diz por que ele está no mundo. Ele vai dizer por que ele estava ali naqueles dias caminhando nas terras abençoadas de Israel. Então, o verso 10 de Lucas 19, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem, que é Ele mesmo, eu, Jesus, o Verbo divino encarnado, estou aqui agora com essas duas missões, vamos colocar assim. Primeira missão, buscar, e segunda missão, salvar. Então eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E ele deixa para nós aqui essa certeza de que Deus, nosso Pai glorioso, não abandonou o mundo quando da queda de Adão e Eva, e muito menos se afastou da humanidade. O que o Senhor Jesus está colocando é que Deus não abandonou o mundo quando Adão e Eva pecaram, e também não se afastou, não se ausentou da humanidade. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e o pecado ganhou o mundo, tomou o mundo, infectou o mundo, tornou o mundo enfermo, doente, esse mundo mau, que o apóstolo Paulo chama o mundo mau, cheio de violência, cheio de maldade, cheio de coisas negativas, e nós sabemos como é o mundo, precisamos aqui detalhar. Então, esse mundo enfermo, esse mundo mau, esse mundo que traz aborrecimento, sofrimento, dor, como consequência do pecado, não porque o mundo em si seja isso, mas é o que ele se tornou por causa do pecado. O mundo é bom, Deus, depois de criá-lo, ele mesmo fez esta afirmação: eis que é muito bom, muito belo, lindo, belíssimo. Então o mundo em si é bom, é o mundo de Deus, é criação de Deus, e ele está aí para um propósito santo e eterno de Deus, mas ele se tornou, por causa desse intruso chamado pecado, o que nós vemos hoje, essas desigualdades, essas diferenças, essas guerras, essas loucuras que estão em toda parte. Não é privilégio de uma ou outra nação, de um ou outro continente, mas é a terra toda tomada por esse mal. E às vezes nós já ouvimos, e vamos continuar ouvindo isso muitas vezes, que Deus abandonou. Se Deus existe, ele abandonou o mundo, porque é impossível que haja Deus e um mundo como é ao mesmo tempo. Se Deus existe, o mundo não poderia ser assim. Então usam este mundo que agora temos como pretexto de negação de Deus, ou pelo menos para afirmar o panteísmo, para afirmar o deísmo, aliás, que Deus deu corda neste mundo e se afastou para sempre. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo primeiramente é isso: Deus não se afastou do mundo a despeito do pecado. O pecado entrou no mundo, desregulou as leis do mundo, promoveu todas essas dores e sofrimentos no mundo, mas isso não significa que Deus tenha abandonado o mundo. Deus está presente neste mundo.
E segundo, Deus não deixou a humanidade também. Deus não se afastou do homem. Deus não se escondeu do homem. Deus permaneceu buscando se relacionar com o homem o tempo todo. Assim que Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que nós vemos em sequência disso é Deus chamando pelo homem. Deus chamou o homem sabendo que ele já estava afastado dele, estava em pecado. Deus não viu o homem no pecado depois que ele se mostra, ele se apresenta a Deus. Deus já tinha visto o acontecido, mas mesmo sabendo que o homem estava já tomado pelo pecado, separado dele, caído, Deus vem e o chama pelo nome, Adão. Quer dizer, não houve mudança, não houve nada de negativo da parte de Deus em relação ao homem. É o mesmo Adão, é o mesmo homem, criado à sua imagem e semelhança. É o mesmo amor por ele, é o mesmo interesse por ele. Aleluia, glória a Deus. Em Deus, o pecado não alterou nada, não mudou nada. O homem foi mudado, o mundo foi mudado. O pecado desregulou a nossa vida, a vida do mundo, mas não atingiu Deus, não afetou Deus. Deus está além, Deus está para além de qualquer possibilidade nesse sentido. Então Deus é o mesmo e Ele vem e chama pelo homem. Depois de conversar com o homem, Deus diz para o homem que ele deveria ter esperança. Olha que coisa fantástica. O verso 15 de Gênesis 3, Deus diz, ele está conversando com a serpente, mas a mensagem vai tocar profundamente a humanidade. Ele diz, não se preocupe, também não precisa se esconder de mim, se alongar de mim, como Adão e Eva tinham feito, tentando se cobrir, se disfarçar e depois fugir. Porque a semente da mulher, porque já há para vocês um Salvador, um Redentor, um Libertador. Quando vocês caíram, vocês não caíram sem que tivesse por trás alguém que os amparasse. Vocês já estavam amparados por este Redentor. E ele virá, e virá da própria mulher, que se deixou seduzir pela sugestão da serpente. A mulher que ouviu a serpente. E a mulher que estendeu a sua mão, pegou a fruta e dela comeu. E deu ao homem também que estava ali junto com ela, diz o texto. Mas desta mulher virá a semente, bendita semente, que esmagará todo o mal que entrou neste mundo. Então o mal que entrou neste mundo será removido deste mundo pela semente da mulher. João Batista viu isso na pessoa de Jesus quando disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus já tinha ali a promessa para a humanidade de um Redentor que viria. Portanto, Deus não abandonou a humanidade por causa do pecado, porque o pecado não o surpreendeu. O pecado não o tomou. Quando o pecado se mostra, Deus já tem uma resposta para ele. Então Deus já faz esta promessa, provando que a humanidade não está abandonada. Mais tarde, ainda no capítulo 3, o próprio Deus se encarrega de fazer vestes para vestir o homem e a mulher que estavam nus. Então a nudez humana, diz Deus, não será encoberta por vocês. Vocês nunca se vestirão adequadamente para estarem de volta comigo. Vocês não encontrarão em vocês e no mundo uma vestimenta que seja adequada para que vocês retornem à comunhão. Vocês caíram, vocês agora estão caídos. Mas eu tenho as vestes adequadas. Eu tenho, aleluia, como trazê-los de volta, como reconciliá-los comigo novamente. E Deus então os vestiu. O próprio Deus veste a humanidade
com roupas decentes, para que ela possa estar com ele. Então Deus não abandonou a humanidade. E aí nós temos toda a história do Antigo Testamento, para todos nós que gostamos dessa história, que nos encantamos com ela, e nós vemos Deus caminhando passo a passo com essa humanidade. Desde o primeiro momento, quando Caim mata seu irmão, Deus já está ali, presente, falando, chamando, corrigindo, tentando mostrar para ele o caminho certo. Deus preocupado com a situação de Caim. E depois nós vamos vendo Deus na sequência com Noé, depois na Torre de Babel, depois chamando Abraão para formar dele um povo por meio do qual abençoaria de fato a humanidade através da semente. Em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Deus está ali com Abraão. Deus até toma uma refeição debaixo de uma árvore. O Deus Criador. São coisas que de fato nos tocam profundamente. Deus andando na terra diz que o sol estava muito quente naquele dia. Veja Deus debaixo desse sol quente, procurando Abraão para dar uma mensagem para Sara, dizer que ela geraria um filho. E Deus come ali, depois vai lá nas bandas de Sodoma e Gomorra para resgatar Ló. E aí a gente tem Deus caminhando, e Deus caminha com Isaac, Deus caminha com Jacó, e depois nós temos Moisés, Deus se ocupando com o menino que está posto no rio, prestes a se afogar, e Deus providencia a própria filha de Faraó para ir lá resgatá-lo. Então é uma história linda, belíssima, e Deus vai, trabalha com esse povo, forma esse povo, se manifesta este povo, dá lei a este povo, orienta este povo, leva para a terra prometida e se mantém diante deles. Eles caem, levantam, caem, mas Deus não desiste deles. E quando Deus envia Moisés para tirá-lo do Egito, ele diz: diga a Faraó assim, eu quero levar daqui o meu filho primogênito. Neste povo está o meu filho primogênito. Balaão vai ver isso mais tarde, diz: no meio desse povo ao rei. Glória a Deus. Então nós temos depois os profetas. Quantos profetas que falam a palavra de Deus. Deus não abandonou a humanidade, porque o que Deus está fazendo com Abraão, com Moisés, com os profetas, no fundo ele está pensando não só em Israel, ele está pensando na descendência de Adão toda. Então Deus sabe que Adão pecou, caiu, e com ele a humanidade caiu, e tudo se perdeu. Mas ele não desistiu, porque Deus já tinha o seu plano estabelecido. O apóstolo Pedro, que nós citamos aqui no início, vai dizer que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Verbo eterno, fora designado no conselho de Deus, na eternidade, para ser a semente da mulher, para ser o Filho do homem, para ser o libertador, o Salvador. Então em Deus as coisas estão todas arranjadas. E quando Jesus está aqui em casa de Zaqueu, comendo com ele, dormindo em sua casa, sendo criticado, sendo zombado por aqueles que não entenderam isso, e muitos ainda não entendem. Disse: por que vocês estão dizendo isso? Por que é que eu estou aqui? Eu estou aqui para, primeiro, buscar. Eu vim, nota, ele diz isso com toda a ênfase, eu vim buscar. Eu vim buscar, e se eu vim buscar, eu vou levar. Ele não veio buscar como possibilidade, ele não veio buscar numa tentativa, ele veio buscar, assim como o pastor deixou as 99 e foi buscar a ovelha transviada, perdida. E ele encontrou a ovelha perdida, e ele a colocou em seus ombros, e se alegrou nesse encontro, e a levou de volta. Então eu vim buscar, esse buscar tem o seu sentido absoluto, e salvar porque estava perdido.
salvar porque havia caído, salvar porque não podia salvar-se a si mesmo, salvar porque precisava de Salvador e de salvação. E eu estou aqui para salvar. Então eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E o Senhor cumpre esta missão. Nós hoje, 2000 anos depois, temos o privilégio de olhar para trás e ver essa obra consumada, concluída, tanto no que diz respeito à encarnação do Verbo Eterno, como na morte redentora do Verbo Eterno, na ressurreição do Verbo Eterno, na ascensão do Verbo Eterno. Nós vemos uma obra já consumada, faltando apenas o seu retorno para estabelecer definitivamente aquilo que é o plano eterno de Deus. Então nós estamos aqui nesta manhã, os nossos corações transbordando de alegria, de gozo, de contentamento, porque pela graça divina, nós compreendemos isso. Então nós não caminhamos no incerto, nós não caminhamos no escuro, nós não estamos dando nossos passos nas incertezas, mas nós sabemos agora o caminho no qual nós estamos, o caminho vivo e verdadeiro que nos leva de volta ao Pai. Jesus afirma isso também quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estamos em Cristo agora, e em Cristo caminhamos, em Cristo vivemos, em Cristo a verdade se estabelece em nós. E a nossa finalidade, o último passo, será o encontro com o Pai na sua casa. Os portões já estão abertos, a festa já está pronta, tudo está preparado para o nosso momento glorioso de entrarmos lá e recebermos, pensemos aqui ainda que metaforicamente, esse abraço e esse beijo do Pai, assim como o filho pródigo experimentou quando retornou para sua casa. Ainda que ele não tinha muito na mente essa beleza, essa grandeza do Pai, ainda que ele não se via mais digno desse abraço, desse beijo, mas antes que ele chegue, o Pai sai ao seu encontro, o abraça, o beija e o restaura totalmente e se alegra num banquete eterno. Então, meus irmãos, irmãs, todos nós aqui, vocês que me veem, me ouvem, nós não fomos abandonados por Deus. Ponto importante. Você e eu, toda a humanidade, nós não fomos abandonados por Deus. Esse abandono, isto é muito importante para nós. Esse abandono se deu na cruz, quando o Senhor Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ali se deu o total abandono, o abandono absoluto de Deus, tanto pelo mundo como pela humanidade. Mas no mesmo Cristo, que Deus estava em Cristo, reconciliou consigo o mundo, sem considerar os pecados dos homens, porque aquele que estava na cruz estava levando os pecados dos homens. Então nós estamos aqui nesta manhã, sabendo disso, que Deus nos buscou. Deus nos buscou. Não fomos nós que nos levantamos e corremos para Deus. Não somos nós que nos levantamos e corremos para Deus, mas é Deus que se levanta e vem até nós. Ele nos salva. Não salvaríamos a nós mesmos jamais. Ele nos salva e Ele já nos salvou. Então nós estamos aqui certos disso e com essa clareza, com essa beleza que é Cristo em nós, esperança da glória eterna, é que vamos continuar vivendo. Então, que Deus continue nos ajudando, e Ele sempre ajuda, nesses nossos momentos de reflexões, de meditações, de atenção para a palavra de Deus, com um propósito maior de crescer em graça e no conhecimento do Senhor, para sermos luz do mundo, sal da terra. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Graças a Deus.